Bem, boa noite a todos. Como podemos ver, hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e nos itens de 1 a 10 que fala das justiças das aflições. E assim nós queremos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por esta oportunidade de estar aqui dividindo com vocês esse estudo que fizemos, né? Então está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de iniciarmos, podemos dizer que com o tema, né, bem-aventurados os aflitos, nós vamos falar de aflição. Nós podemos também entender, conforme o capítulo 3, também do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das moradas, né, da casa do Pai. E há muitas moradas na casa de meu Pai, né? E a terra é uma dessas moradas e ela está destinada a acolher os espíritos que estão em aflições, né? Porque são os espíritos, porque a terra é um mundo de expiação e prova, então estão aqui aqueles que precisam provar, aprendendo e expiar os erros, né, os equívocos de outras existências. Então, se é para provar e é para expiar, então só vamos encontrar aqui espíritos imperfeitos, né? E a imperfeição, ela está vinculada ao sofrimento, porque enquanto nós somos imperfeitos, nós estamos passando por sofrimentos, e seremos felizes apenas quando eliminarmos de nós toda a imperfeição, né? E Jesus, quando aqui veio, então ele trouxe os ensinamentos, né, mostrando para nós. Na época ele não pôde explicar tudo, né? Então nós temos no capítulo 5, né, versículos de 6 a 10 lá do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados, né, o ensinamento que Jesus nos trouxe: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino de Deus. E mais adiante, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de 20 a 21, bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Então, como podemos ver, Jesus, ele estava prevista já, né, a vinda do Messias, então na época aguardavam o Messias, né? Aí Jesus chega prometendo a felicidade, né, prometendo a alegria, né, para essas pessoas, para os pobres de espírito, para os aflitos, para aqueles que choram, para aqueles que sofrem injustiças, né? Então hoje nós vamos, aí o Allan Kardec então discorre sobre esses versículos do Evangelho, no capítulo 5, lá no tema Justiça das Aflições. Então, a gente vai ver que, diante desses ensinamentos de Jesus, porque Jesus, na verdade, ele não veio trazer esperanças, né, trazer a cura de corpos. Jesus veio trazer a cura, o ensinamento para o Espírito, né? Se nós voltarmos lá no Velho Testamento, nós vamos encontrar, né,
muitas promessas materiais, mas no Evangelho de Jesus, que nós chamamos de Novo Testamento, Jesus promete a felicidade para o Espírito, quer dizer, para aqueles, para sempre falando da vida futura, sempre para um futuro próximo. Então, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Então, somente na vida futura, porque bem-aventurados, né? Todas essas, lá no Sermão do Monte nós vamos encontrar as 9 bem-aventuranças. Então, a certeza do futuro, sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, né? Seria mais ainda, seria um engodo, porque a gente estamos sofrendo, a nossa vida é de curta duração, muitas vezes sempre vemos, né, pessoas que sofrem, né, passar por sofrimento e nunca chegar a essa felicidade, né, desencarnam e ainda continua infeliz. Então, mesmo com essa certeza, a gente dificilmente vai compreender, né, a conveniência de sofrer para ser feliz. É difícil compreender. Aquele que está sofrendo não vai compreender. Por que eu tenho que ser feliz sofrendo? Então, Allan Kardec explica, né, a relação do sofrimento, lá no capítulo 5, ele vai explicar, né, a relação do sofrimento, justiça divina e a promessa dessas compensações de Jesus, né, dos ensinamentos de Jesus, compensações na vida futura. Então ele enfatiza ali que sem a certeza da vida futura, a ideia de recompensa por meio do sofrimento seria um absurdo, tá? Se não entendermos a vida, né, a vida futura. Então, porque nós vamos questionar, né? Por que tanta desigualdades aqui na Terra, que nós encontramos aí, né? Muitas misérias, né? Muitos nascem na miséria, outros vivem na opulência. Nós encontramos isso, tá? E não encontramos em lugar nenhum, a não ser no Espiritismo, explicações justas aí para essas desigualdades, né? Então, além disso, ele destaca ali a perplexidade em relação à distribuição desigual, né, do sofrimento dos bens e dos males. Porque tem pessoas, homens virtuosos que sofrem, né, ao lado aí de pessoas más que prosperam. Sempre vemos isso. Então, vem esse questionamento, o porquê de tudo isso? Por que essa distribuição desigual, né? Então, apesar de a fé no futuro trazer esse consolo, ela traz esse consolo para se a gente procurar entender, ela não esclarece essas injustiças aparentes, porque nós encontramos essas justiças, elas são aparentes apenas, né? Então, ela vai abalar aí uma concepção de um Deus justo. Geralmente, sempre quando estamos sofrendo, nós perguntamos, por que tudo isso, né? Aí lembramos de Deus perguntando, por que comigo, sempre comigo, diante desses sofrimentos? Então, nós estamos aí duvidando da justiça de Deus, tá? Mas aí, né, se chegarmos na certeza, né, de que Deus é justo e bom, aí nós vamos entender que essas dificuldades da vida, elas têm uma causa, né? Uma outra causa. Então ela tem uma causa fundamentada. Então, se Deus é bom e justo, então não pode vir de Deus, né, esse sofrimento. Então, aí como sabemos, Jesus é o nosso modelo e guia, não é? Aí nós vamos compreender que através desses ensinamentos de Jesus, aí nós somos guiados para compreender essa causa. Se nós voltarmos lá no Evangelho de Jesus, buscando todas essas falas de Jesus, como as de hoje, né? Nós coletamos um pequeno trecho, então nós vamos compreender a causa.
Então Jesus trouxe para nós esses ensinamentos, nos mostrando, nos guiando para chegarmos e encontrar a causa dos nossos sofrimentos. Então essa causa, ela é revelada pelo Espiritismo, sugerindo aí a compreensão da justiça divina. Então aí é um importante passo para a nossa maturidade espiritual. Então o Espiritismo vai trazer para nós, vai revelar para nós a causa de tudo isso. Então nós tem duas causas, Nós podemos dizer que, se buscarmos a origem, dos nossos sofrimentos, desses acontecimentos que nos causam dores, nós vamos perceber que são classificados em duas categorias, Uma resulta da vida atual e outra tem origem em experiências passadas. Então, muitos males que nós enfrentamos são consequentes das nossas próprias ações. Vamos observar, com cuidado, que vamos encontrar que a maioria dos nossos sofrimentos são causados por nós mesmos, Por nosso comportamento, como imprudência, orgulho, ambição, falta de disciplina. Se olharmos atentamente, nós vamos encontrar a causa em nós. Então, muitos problemas pessoais, como essas uniões desastrosas, desentendimentos, poderiam ser evitadas, se tivéssemos bom senso, se cuidássemos, se tivéssemos prestado atenção, se tivéssemos moderação nessas uniões que nós encontramos, E depois, porque, por exemplo, uma união, ela quando é feita essa união, ela é feita com amor, ela nunca vai acabar, Aí quando é feita com interesse, por exemplo, com interesse financeiro, ela dura até a finança existir. Acabou a finança, acaba a união, Então é esse cuidado que a gente às vezes não presta atenção, não reflete e passa então por esses sofrimentos. Então um outro caso, o descaso na educação dos filhos, pode levar a futuros arrependimentos, onde pais se veem incapazes de lidar com as consequências das más tendências que permitiram se desenvolver nos filhos. Então, o descuido com a educação pode trazer também sofrimento para nós e para os filhos, Mas, frequentemente, nós somos os responsáveis pelas nossas desgraças e que muitas vezes preferimos atribuir as forças, a dificuldades às forças externas, que nós falamos anteriormente, culpar Deus ou culpar outras forças que não a nossa, em vez de reconhecer essas causas nas nossas próprias escolhas. Mas, deixando, se buscarmos as causas das aflições, se nós buscarmos e percebermos que tomamos todo o cuidado, tivemos toda a prudência e mesmo assim passamos por sofrimento, aí nós vamos entender aqui, que embora a lei humana possa punir algumas faltas, porque muitas das nossas faltas nós cometemos escondidas, passa despercebida pela lei humana, mas a lei de Deus é que garante aí que todas as ações tenham suas consequências. Então todas as nossas faltas, por menor que sejam, elas são alcançadas pela justiça divina, aquelas que a justiça humana não alcançou. Então aí nós vamos estar diante das causas anteriores das aflições. Então há, por exemplo, acontecimentos
imprevisíveis da vida, distinguindo entre males causados diretamente por nós, que é esse que nós falamos, né, que é da vida presente, pelo nosso descuido, e tem aqueles que parecem ser resultado de uma fatalidade que desconhecemos, né, uma fatalidade externa, que não é nossa, que não foi causada por nós. Tá? E aí que entra, né, o Espiritismo, que ele vem trazer para nós, né, através da reencarnação, que nós tivemos outra vida. Tá? Então esses acontecimentos, né, são aqueles que atingem as pessoas sem parecer, né, sem merecer, às vezes percebendo que às vezes não merecemos, né, sem merecer, como perda de entes queridos, acidentes, né, muitos acidentes que acontecem que a gente não está esperando. Passando numa rua, cai um objeto lá na sua cabeça, você fica paraplégico aí uma vida toda, né? Então esse não tinha como evitar. Reveses da fortuna, às vezes a parte financeira, né, se abala nas pessoas, né? Outros questionamentos que podemos fazer aí, pessoas que nascem em condições difíceis, né? Enquanto outras são favorecidas, pessoas que já nascem com defeitos, né, defeitos físicos, por exemplo, nascem com doenças congênitas. Então todos esses que a gente não pode evitar. Outras, né, crianças que morrem jovens, né? Aí está aparentando, aparenta uma injustiça divina, né? Mas aí, se buscarmos, se nós entendermos que existe apenas essa nossa vida aqui, aí nós vamos entender que essa justiça, né, é uma injustiça divina. Então, quando fazemos uma análise mais profunda das nossas causas desses males, e não encontramos as falhas que se pode atribuir na presente vida, entretanto, como toda consequência tem uma causa, e se Deus é justo, essa causa há de ser justa. Tá? Ela deve existir em vidas anteriores. Se nós não encontramos aqui nessa existência, só pode ter sido em existências anteriores. Tá? Podem, tá? Aqui quando a gente fala que podem, que nem todas, tá? Nem todos os sofrimentos também significa uma expiação, né? Porque às vezes a pessoa escolhe passar por sofrimento para passar por provas mais rapidamente e sair fortalecido, né? Assim, às vezes o indivíduo pode não receber a punição imediata por suas ações, mas sempre enfrentará as consequências nesta vida ou na outra. Sempre ele vai encontrar, ele vai ter que fazer a reparação. Lembrando aqui, tá, que nós já dissemos em outra fala aqui, que não é Deus que vai fazer essa punição, né? Então, o castigo que a gente sempre está, né? Nós somos castigados, nós temos que passar por punição. Essa punição nós mesmos, a nossa consciência é que vai buscar, porque nós só vamos mudar de situação, nós só vamos elevar a nossa alma, né, se repararmos todos os erros que cometemos com os nossos semelhantes. Então a prosperidade das pessoas más é passageira. O infortúnio que parece imerecido pode ser expiação. Sempre lembrando, pode ser expiação das faltas cometidas. Portanto, nem todo sofrimento indica passagem por expiação, tá? Eles podem ser prova para o desenvolvimento moral. Por quê? Nós estamos num mundo de expiação e prova. Né? Expiação e prova. Então nós podemos estar expiando ou podemos estar provando. Porque aqui na Terra ainda não tem nenhum espírito perfeito. Aqui
Nós estamos no segundo nível de evolução dos mundos, né, que são 5. Tá? Nós passamos apenas de um, saímos apenas do mundo primitivo. Então algumas dessas dificuldades, elas são buscadas para esclarecer, para acelerar, né, o progresso do espírito, que são indicativos aí de um desejo de aperfeiçoamento. Então, às vezes nós queremos passar por certos sofrimentos, certos transtornos, às vezes buscamos uma dificuldade que, se viéssemos com, por exemplo, um corpo defeituoso, às vezes podemos buscar sem ter que passar por uma expiação, apenas para que não sejamos atrapalhados no nosso objetivo, né, na nossa missão. Então, às vezes buscamos aí uma dificuldade para que possamos passar mais tranquilamente por certas missões, né? Então não indica também que possa ser uma expiação. Então, os espíritos que ainda contêm imperfeições não podem alcançar a felicidade plena. E as experiências vividas ao longo das reencarnações servem para purificá-lo. A Terra ainda tem muito condições, por exemplo, condições climáticas, né? A Terra está em evolução ainda. Então nós passamos pelos sofrimentos das intempéries aqui, né? Isso porque ainda somos imperfeitos e estamos aqui no mundo imperfeito ainda. Conclui-se então que o sofrimento, se aceito com resignação, torna-se um meio de cura e o progresso espiritual, permitindo ao indivíduo avançar rumo a uma condição mais elevada. Então essa é a conclusão que nós tiramos deste capítulo, né? Que o sofrimento está vinculado ao nosso grau de perfeição, de imperfeição, e assim, quando já procurarmos nos evoluir, procurarmos nos aperfeiçoar, nós estaremos aí obtendo uma condição para galgar aí níveis mais elevados, né, níveis mais altos, e que a Terra está passando, né, está num momento de transição para o mundo de regeneração. Então a Terra está no último grauzinho, né, da condição de mundo de expiação e prova, né? Então eu trouxe aqui um exemplo que pode, assim, um exemplo no nosso dia, né, na nossa vida diária, vida prática, onde nós podemos comparar a nossa vida à travessia de uma floresta, penosa, mas necessária. Vamos passar por essa floresta. Então vamos encontrar mata fechada, cipoal abundante, ramagem agressiva, trechos perigosos. E aí vai surgindo, né, aqueles questionamentos e murmúrios, né, insatisfação, reclamos, revolta, descrença, desilusão, né, enquanto estamos nessa travessia. Mas aí o guia, que está nos encaminhando, ele vai explicar que esse sofrimento é transitório, né, até terminar a travessia da mata. E que mais adiante, né, além da floresta, há a extensa clareira, onde será possível o descanso e a marcha mais fácil, dando aos companheiros força e estímulo para que não desistam e continuem o trajeto programado. Então o guia vem, se esforça, pedindo esforço nosso para que possamos atravessar essa mata, que vamos encontrar essa clareira. Então a nossa trajetória aqui na Terra, evolutiva, ela é repleta de dificuldades. Cada renascimento no corpo físico é um trecho da jornada, onde o espírito sofre a aspereza das suas necessidades
solidão, enfermidades, né, desgostos, frustrações, conflitos familiares, provações dolorosas, tá? Contudo, Jesus, que é o nosso divino guia, né, divino guia das nossas almas, trouxe no Evangelho a palavra esperança, ensinando que a dor faz parte do crescimento interior, que mais adiante, além dessa existência material, existe a vida futura, onde aqueles que acreditaram no bem vão encontrar a clareira luminosa da paz e da felicidade. Então, que nós possamos confiar em Jesus, que é o nosso guia, confiar que todo esse sofrimento por que nós estamos passando, um dia vai acabar, né? Como diz uma resposta da Maria Santíssima, né? Maria Santíssima ao Chico Xavier, né? Tudo passa. Então, temos a certeza aí que todo esse sofrimento um dia vai passar, mas que possamos atravessar aí sem reclamar, né? Buscando a cada dia encontrar o motivo desse sofrimento e galgando aí a nossa caminhada. Então, era isso que a gente tinha para passar. Muito obrigado a todos pela atenção. Que Jesus nos abençoe.